Olá, bom dia. Eu sou a acadêmica Jéssica Dias Gomes, estou cursando Pedagogia e hoje eu vou apresentar um trabalho da disciplina de estágio obrigatório. A minha área de concentração escolhida foi Educação Infantil e o tema Educação Inclusiva. Bom, a justificativa do meu trabalho por eu ter escolhido esse tema foi porque quando eu cheguei no ambiente de estágio, eu me deparei com 3 crianças autistas e onde uma delas tinha acompanhamento por, por cuidador. E foi um fato que muito me surpreendeu, por conta que os locais onde eu trabalho, os locais que eu já trabalhei, nunca havia tido esse tipo de suporte. E logo que eu observei isso, esse foi o motivo de eu ter escolhido esse tema. Logo quando eu cheguei no ambiente de estágio, eu pude observar que tanto a professora quanto a cuidadora, não tinham suporte para poder lidar com aquelas crianças, lidavam de forma instintiva com aquelas crianças. E eu já tinha feito alguns cursos de educação inclusiva, de crianças com TEA. Então eu resolvi recapitular estes cursos já feitos anteriormente, para que eu pudesse aplicar dentro do meu estágio, tendo visto que eu poderia incluir esse tema dentro do meu estágio. E os objetivos do meu estágio, por fim, é identificar as necessidades de intervenção, saber elaborar atividades onde eu possa incluir crianças com deficiência ou não, porque a aula inclusiva a gente se trata não só de você incluir crianças com deficiência, você tem que incluir todas as crianças, mesmo que o meu foco sejam crianças com TEA, educação inclusiva no âmbito geral. Verificar se as atividades estão sendo eficazes, se o meu método de ensino está sendo eficaz para aquelas crianças, para atingir o conhecimento daquelas crianças. E definir estratégias adequadas. Como professora e como estágio também, eu vejo que a gente vive numa constante pesquisa de como lidar com tal criança, de como preparar uma atividade que eu consiga atingir. E a educação inclusiva tem muito disso. Eu percebia que durante o meu estágio a professora costumava deixar a cuidadora bem distante dos outros alunos, não incluía, não fazia atividades inclusivas, até porque o suporte da escola não era bacana. A escola não dava suporte algum, nem cursos, nem material. A professora dizia que eles pediam para que ela realizasse tarefas em xerox. Porque por ser eu tinha um certo preconceito, desculpa, quanto à escola pública por conta disso, porque eu sabia que existia uma certa escassez de suporte, até pela quantidade de crianças dentro da escola. Porém, fiquei muito surpresa. Desculpa, eu tô doente. Eu fiquei muito surpresa com a dedicação do professor, até do próprio cuidador, diante das necessidades e da falta de suporte que a escola dava. Não tinha biblioteca, não tinha espaço de brincar, as tarefas eram feitas em papéis pequenininhos, assim, onde você mal conseguia visualizar o exercício, às vezes as xerox de má qualidade. Então, o que é que eu resolvi fazer durante o meu estágio? Como que eu posso ser útil, como que eu posso ajudar nesse pouco espaço que eu vou estar aqui dentro, né? Eu comecei a estudar um pouco sobre os métodos de Maria Montessori, para poder aplicar ali. Eu conversei com a professora se ela me permitia que eu fizesse isso. E a gente começou então a organizar a sala de modo que as crianças pudessem brincar. Os brinquedos eram todos trancados dentro de um armário. As crianças não tinham acesso aos brinquedos, elas não guardavam, elas não brincavam. A própria professora que
chegava e guardava os brinquedos, pegava, distribuía tal brinquedo para cada pessoa. Então eu comecei a propor essa organização para ela, tanto de mudança de cadeiras também. As cadeiras eram distribuídas em filas e eu propus ela que a gente fizesse em círculo, até mais próximo da minha regência, que justamente eu queria focar num trabalho inclusivo, e eu achei que essa forma fosse a melhor, para que todos visualizassem, para que a gente ficasse no centro, para as contações de história. Agora eu irei falar sobre a minha fundamentação teórica. Eu citei Vygotsky e Oliveira. Primeiro eu irei falar sobre Vygotsky. Todas as crianças podem aprender e se desenvolver. As mais sérias deficiências podem ser compensadas com o ensino apropriado, pois o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental. Vygotsky, 1989. Bom, e foi isso que eu pude observar durante a minha regência, que as crianças, primeiramente, existiam 3 professoras para a mesma turma, onde as 3 professoras tinham um perfil, e aqui foi a minha tutora, que foi a professora Marinalva. Ela tinha uma didática mais autoritária, mas ao mesmo tempo ela também tinha uma organização de ensino muito competente, porque por ela ter muitas crianças em sala, ela precisava dessa autoridade, ela precisava desse comando. E o que faltava um pouco nela era um pouco na minha opinião, era um pouco da ludicidade. E foi uma das coisas que eu propus a ela, que a gente trabalhasse um pouco de forma lúdica. Ela não trabalhava muito com historinhas, com canções, ela mesmo dava o conteúdo assim, limpo e seco. Porém, as crianças costumavam ser bem comportadas, obedecer às regras com ela, mas a questão inclusiva ficava faltando, assim, durante a sala, justamente porque ela não se preocupava em incluir aquelas crianças que o principal foco dela era tirar de perto para que não atrapalhasse. Aí eu expliquei para ela que o meu estágio e que o meu tema seria educação inclusiva, se eu poderia fazer tais intervenções dentro da sala de aula dela, e ela me permitiu. Nas minhas regências, eu procurei adequar o conteúdo que ela estava fazendo, que era justamente vogais, alfabeto, os números e contação de história. A minha metodologia. A pesquisa foi realizada com enfoque quantitativo. Realizei pesquisas exploratórias na Escola Municipal Cassimiro Montenegro, assim conversando com a professora regente do Infantil 5 e coordenadora no turno da tarde. Primeiro realizei a observação, onde melhor pude selecionar as atividades indicadas para aquela turma. Na primeira semana de observação, eu e a professora organizamos brinquedos, colocamos cadeiras em posição de círculo. Conversamos sobre as dificuldades da turma e das burocracias quanto ao trabalho com crianças com deficiências globais. Essa parte das burocracias quanto às crianças com deficiências globais, ela me explicou que ela tinha conseguido essa tutora através de documentos. Ela encaminhou as crianças para o CRAS para que elas conseguissem um diagnóstico, para que após conseguir esse diagnóstico fosse pedido para o Estado um cuidador. E ela disse que ela pediu o cuidador no início do ano, ela já em janeiro já conseguiu a papelada, o diagnóstico da criança, e ela só foi conseguir essa ajuda, essa cuidadora, no meio do ano. Ela ficou 6 meses, quase 6 meses, sem auxílio nenhum na sala dela, e com a criança com autismo de suporte 3. E ela já, dentro da própria sala de aula, existiam mais 3 crianças com necessidade de tutor. Ela vinha tentando conseguir um laudo para que essas crianças também fossem acompanhadas por cuidadores, para que assim ela pudesse exercer a função de professora dela, que já era muito difícil por conta que, por serem 3 professoras dentro da sala de aula, ela não conseguia ter um controle de conteúdo, de ensino. Ela sentia essa dificuldade. De suporte na instituição, nós conversamos, e depois a gente conversou sobre as possíveis melhorias
que estava ao nosso alcance, que foi justamente mudar as cadeiras de lugar, fazer um cantinho da contação de história, porque ela viu o resultado que foi muito bacana da contação de história, onde todos contavam, queriam contar, queriam dizer qual parte que tinham gostado mais, queriam contar a sua própria história. A gente fez um círculo e depois eles folhearam o livro, eles contando a história a modo deles. Agora irei passar para a observação. A observação foi feita na Escola Municipal Cassimiro Montenegro. Ela está localizada na Avenida Bernardo Manuel, no bairro Mundubim, Fortaleza, Ceará. Ela funciona nos turnos manhã e tarde e as etapas de ensino ensino infantil, ensino fundamental e anos finais. O projeto político-pedagógico, a coordenadora disse que ainda estava em construção e a alimentação era fornecida pela escola, que foi até um dos pontos assim, que muito me tocou, que a professora, algumas crianças só mexiam na comida e ela guardava. Eu no primeiro dia, né, eu não entendia por que ela estava guardando a comida. E ela dizia assim, não me leva a mal, não é nojento. É porque eu sei que muitas das crianças não têm o que comer quando chegar em casa. Então, quando essas crianças querem repetir, quem só deu uma mexidinha na comida, eu pego e guardo para que ela não passe fome mais tarde. Irei passar agora para roteiro, entrevistas e plano de aula. Então, eu vou falar agora sobre o meu plano de aula. E no primeiro dia eu fiz a contação de história, como eu comentei aqui, e perguntei a parte que eles mais gostaram. E a gente fez desenhos, cada um contou a sua versão da história. No segundo dia, a gente fez a importância da higiene pessoal e alimentação saudável. Eu tentei aliar essa aula no dia que o lanche é fornecido por frutas. Tem um dia na semana lá na escola que as crianças comem só frutas, bananas, melancia. E eu observava que muita criança, algumas levavam biscoito, diziam que tinha almoçado pastel. Aí eu resolvi abordar esse tema da importância da higiene pessoal e alimentação saudável. No dia 3, nós fizemos os números estourados. Eu enchi bexigas, coloquei um número dentro, um papelzinho com um número, e cada criança tinha que vir estourar o balão e depois contar as tampinhas de garrafa PET. No quarto dia, foi a homenagem ao Dia da Consciência Negra, eu fiz a contação sobre a vida de Zumbi de Palmares e também a gente fez um bonequinho de EVA, um bonequinho moreninho com cabelo cacheado. Aí eu tinha feito o rosto, eu tinha feito o círculo, o cabelo, aí eles fizeram o rosto do jeito que eles queriam. E no dia 5, a gente fez a musicalização, que foi, eu tinha feito já a brinquedoteca de musicalização sobre essa música do jacaré, e eu tinha feito um jacaré bem grande, assim, de EVA, para poder trabalhar na escola onde eu trabalho. E eu utilizei esse jacaré para poder fazer a musicalização com eles, fiz a pintura do jacaré e foi muito bacana, foi muito bom. Agora eu irei passar para a vivência de estágio. A pesquisa me presenteou com conhecimentos enriquecedores, onde eu obtive aprendizado para toda a vida. Um pedaço do meu coração ficou na turma do Infantil 5, da Escola Municipal Cassimiro Montenegro. Após a vivência de estágio, adquiri muitas habilidades. Identificar a necessidade de intervenção inclusiva, elaborar atividades onde eu possa incluir crianças com deficiências ou necessidades educacionais e verificar se tais atividades ou intervenções estão sendo eficazes. Por que eu falei que verificar se as intervenções estão sendo eficazes? Porque não foi um mar de rosas, assim, a gente
falamos, fazendo trabalho, né, a gente mostra os pontos positivos e eu tive muita dificuldade de lidar com as crianças com TEA, né, porque às vezes eles eram agressivos, cuspiam. Teve uma menina lá, porque apenas um tinha acompanhamento, que era a cuidadora, mas tinham 3 dentro da mesma sala. E na escola tinham pelo menos 20, tentando conseguir cuidador para que acompanhasse eles. Então, eu tive muita dificuldade, não foi esse mar de rosa, eu fui batida, fui chutada. E tudo se trata de uma rotina, de um método de ensino contínuo. Porque quando você não tem essa continuidade, eu acho que até isso dificulta que a professora, a Marinalva, ela fizesse esse trabalho inclusive. Porque ela ficava só algumas vezes por semana e não tinha como ela manter uma rotina com aquelas crianças. Eu percebia que com as outras professoras eles ficavam muito agitados, as professoras muitas vezes deixavam eles jogar, não davam brinquedo, não conversavam. Então, como que uma criança não vai ficar agitada assim, né? E eu tive que constantemente estar fazendo isso, verificar se a atividade que eu estava passando estava funcionando, se eles estavam aprendendo, se eu estava realmente incluindo aquelas crianças que precisavam, que tinham dificuldade de interação. Então, ser professor é uma constante pesquisa. Você tem que estar direto pesquisando, verificando se aquele método não está dando certo. Você tem que ir atrás de outro método, tem que estudar. E foi isso que eu fiz durante o estágio. Vou citar algumas referências que eu utilizei no trabalho, que foi da Conferência Mundial sobre Educação para Necessidades Especiais, Autismo e Realidade, que foi um site onde eu fiz buscas, Plano Nacional de Educação e Vygotsky. Pronto, esse é o fim da minha apresentação. Eu fiz uma citação de Vygotsky aqui no fim. Nós nos transformamos em nós mesmos através dos outros, que foi isso que eu percebi durante o meu estágio. Muito obrigada.